naquela arca. Tinha alguma coisa ali dentro daquela arca que fazia com que o povo de Israel prevalecesse. Porque ninguém entendia como que um pequeno número de judeus vencia qualquer guerra. Venciam os cananeus, venciam os filisteus. E eles achavam, porque Israel levava a sua arca para a guerra, e eles achavam que tinha alguma coisa naquela arca que fazia com que o povo vencesse. Então eles quiseram levar a arca para eles entenderem o que era que tinha, talvez um amuleto da sorte. O que tinha dentro daquela arca que fazia o povo prevalecer. Mas eles não entendiam que não era um amuleto. O que tinha ali era a presença de Deus que fazia o povo prevalecer. Como a igreja hoje, nós somos o povo eleito. Nós hoje carregamos a arca. Lembra que eu falei para vocês que o ímpio não pode carregar a arca? Lembra que eu falei para vocês que Deus, Ele confiou a nós o serviço da casa do Senhor, tanto que só quem podia carregar a arca era levita. Todos os que tentaram tocar na arca sem ser levita, eles morreram instantaneamente. Porque o nosso Deus é santo. E Ele separou para si uma nação santa, um povo santo, eleito por Ele para carregar a arca. Carregar a arca nos nossos dias é carregar o reino dentro de nós. É carregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é participar dessa obra, é se separar, é se santificar. Então nós estamos carregando a arca. Ali só levita podia carregar, mas eu quero dizer que nós temos uma ideia de que levitas são os irmãos abençoados que cantam aqui em cima. Eles são também, eles são levitas. Mas levita era todo aquele que fazia o serviço do templo. Levita, eles faziam o serviço, eles carregavam em si a responsabilidade de levar a obra de Deus, de preparar todas as coisas no templo. E todas as coisas no templo eram feitas sobre as mãos dos levitas. Organizavam o culto, organizavam a cerimônia, cantavam, tocavam, e os levitas assim iam fazendo a obra do Senhor. E a Bíblia diz o seguinte: quando Davi começou a reinar, ele encontrou Israel sem essa arca. Ele foi eleito rei, começou a reinar. Só que logo no início do seu reinado, ele pensou o seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer, antes de qualquer coisa, antes de ver as necessidades do reino, antes de reunir os homens para planejar o que precisa o reino, eu vou buscar a arca do Senhor. Eu vou reunir homens, eu vou reunir valentes e eu vou buscar a arca do Senhor. O que ele estava dizendo com isso? Eu não vou sem essa presença. Eu não posso reinar sem essa presença. Eu preciso que dentro do meu reinado esteja aquele que me elegeu. Eu preciso que dentro do meu reinado esteja aquele que me amou, esteja aquele que me escolheu dentro do meu governo. Eu quero dizer para você, todas as áreas que você governa. Você governa a sua casa, você governa a sua família, você governa o seu trabalho, você governa os seus projetos e os seus sonhos. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que leve a presença de Deus para onde você governa. Se você não pode levar para onde você não governa, nós não podemos fazer nada. Mas na área que você governa,
na área que você tem poder de decisão, a sua casa, o seu trabalho, na vida dos seus filhos, leve a arca, leve a presença de Deus, leve a presença de Deus para a sua casa. Como que você leva a presença de Deus para a sua casa? Com os louvores que você coloca para ouvir e para cantar. Faça um altar lá dentro. Faça um altar dentro da sua casa. Faça um altar no seu trabalho. Faça um altar queimando dentro de você. Traga a arca para a área onde você governa. Foi o que ele fez. Ele podia ter feito reuniões. Ele podia ter feito projetos para o governo. Ele era o rei. Ele podia dizer, não, eu vou arrumar a casa. Eu vou escolher os homens que vão me ajudar a governar. Não, eu vou fazer um projeto para guardar Jerusalém. A cidade é muito atacada. Os inimigos estão aí a toda hora. Não. Ele disse assim, eu vou buscar a arca. Eu vou buscar a aliança, o concerto, a comunhão. Eu vou buscar a presença, vou buscar o fogo, vou buscar a glória. Porque se eu reinar com a arca, tudo vai dar certo. Nada me importa. Era como se Davi dissesse assim, nada para mim é mais importante do que a presença de Deus. Eu vou reinar com esta arca. E Davi levantou os valentes, levantou os homens. Ele era muito líder, muito influenciador. E ele levantou ali os guerreiros e levantou um exército e partiu para o lugar onde a arca estava. E ali ele tomou com o braço forte, o Senhor foi com ele, e ele tomou com o braço forte a arca do Senhor, e ele trouxe de volta para Jerusalém, para o lugar onde ela nunca devia ter saído, para o lugar aonde ela foi feita. Ela foi feita para estar em Jerusalém, e não na mão dos inimigos, e não fora dali. A arca, ela era de Jerusalém. Ela foi feita para morar ali em Jerusalém. E dentro desta arca tinha as tábuas da lei, apontando Deus, porque as tábuas da lei estavam dentro da arca. Ela estava dentro da arca para lembrar o povo que enquanto eles estivessem seguindo os princípios de Deus, jamais eles seriam derrotados. Por isso a tábua da lei estava ali. O maná também estava ali, para lembrar o povo que durante o deserto, que Deus nunca desamparou o seu povo, para mostrar ao povo que Ele era Deus de providência. A vara de Arão que floresceu, falando do poder de Deus, das evidências e dos milagres de Deus. E eu quero dizer para você que a arca saiu de Jerusalém por conta do pecado. Querido, eu preciso te perguntar nesta noite, o que você tem perdido por causa do pecado? O que você tem perdido por causa da separação de Deus? O que você tem perdido? Esta noite é noite de restauração. Esta noite é noite da arca estar de volta para a sua vida. Esta noite é noite do Senhor restaurar aquilo que você perdeu. Se você perdeu alguma coisa, querido, por conta das circunstâncias, se os filisteus atacaram a sua vida, se os demônios atacaram a sua vida, e você acabou perdendo alguma coisa, essa noite é a noite que o Espírito Santo diz para nós: a arca está de volta para Jerusalém. Neste lugar, uma nuvem de glória. Aonde a arca estava, tinha uma nuvem de glória. Aonde a arca estava, tinha presença, tinha paz, tinha saúde, tinha família restaurada, tinha prosperidade. Porque a arca estava ali. Porque o povo era bom? Não. Porque a arca estava ali. Então nesta noite Deus te pergunta: o que você perdeu por conta dos filisteus? O que você perdeu na sua vida
A arca foi tirada, você se desviou, ou você não se desviou, você continuou, mas você perdeu algo muito grande. A arca esta noite está de volta para a sua vida. E nela há milagre, nela há restauração. Davi ali mostrou o que estava no seu coração. Quando ele disse assim: eu vou buscar a arca, ele provou que o coração dele era de Deus. Porque tudo que pertencia a Deus, Davi amava. Tudo que pertencia ao Senhor, Davi honrava. Davi respeitava. Davi voltava o seu coração para as coisas que eram de Deus. E quando Davi voltou, ele preparou ali, ele pediu a Mical. Estava tudo pronto, estava tudo organizado para Davi voltar com a arca. Davi casado com Mical, ele pede assim para Mical. Os historiadores dizem que ele pediu a Mical para fazer uma grande festa. Ele pediu a Mical para organizar uma grande cerimônia. Porque afinal de contas, ele estava voltando para Jerusalém. Mas ele estava voltando com a arca. Não foi uma simples viagem que ele fez e ele estava retornando. Não foi uma guerra como as outras, que ele ia, vencia e voltava. Desta vez era diferente. Dessa vez ele estava voltando com os valentes dele. Mas ele estava voltando com a arca da aliança. Ele estava voltando com a presença de Deus para Israel. Ele estava voltando com a identidade de Israel, porque Israel, ele perdeu a sua identidade quando a arca saiu dali. Quando nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos a nossa identidade de filho. Nós perdemos o melhor de Deus, porque permitimos nos afastar da arca. E aquela volta de Davi não era uma volta comum. Não era uma volta simplesmente de uma guerra. Não era uma volta porque ele viajou e voltou, não. Ele estava voltando com a arca. E ele pediu a Mical que preparasse a festa, a cerimônia, para que ele entrasse com a arca. Então, Mical era filha de Saul. Mical sabia o que era glamour. O maior glamour de Israel, Mical sabia, ela era filha do rei. Ela sabia preparar a festa. Ela sabia organizar cerimônias. Então Mical partiu para fazer o melhor que ela podia. Diz a tradição que ela mandou as vestes reais para Davi. Para quando Davi entrar com as roupas de rei. Ela preparou todo o louvor das crianças. Ela preparou os sacerdotes e a música. E os símbolos sonoros. E as trombetas. Os sacerdotes estavam com as trombetas na mão. Vocês podem imaginar que cerimônia é essa? Anos e anos Israel sem a sua identidade. Anos e anos Israel sem aquilo que era a promessa de Deus, a aliança. A arca não estava ali. Mas Davi chegou. E Davi foi buscar. E agora é o dia de Davi entrar em Jerusalém com a arca. Diga glória a Deus. É o dia da cerimônia. É o dia da comunhão. É o dia do povo se alegrar. É o dia de uma festa extraordinária. Todo Israel estava mobilizado. Mical mobilizou a nação para ver essa entrada. Só que Mical, ela não estava fazendo aquilo para honrar a Deus. Mical estava fazendo para mostrar o poder do reino do seu marido. Ela estava fazendo aquilo para mostrar que, afinal de contas, ela era a esposa do rei que trouxe a arca de volta. Ela estava fazendo para mostrar o quanto ela era nobre. E o quanto ela sabia organizar uma cerimônia. Tanto ela fez isso por causa do ego,
que quando Davi entrou em Jerusalém, Micael nem desceu. Sabe quando você organiza uma festa e você fica lá de cima olhando? Deixa eu ver o que vai acontecer. A obra-prima que eu fiz. Deixa eu ver a organização dessa cerimônia. Ela nem desceu para ficar junto com o povo. Ela ficou de uma janela, olhando a entrada de Davi. Tudo pronto para a celebridade, tudo pronto para a cerimônia. E ali estavam toda a nação, as crianças, os jovens, os velhos, as pessoas importantes da cidade, os sacerdotes importantes da cidade. E toda sorte de música e de aplausos estava naquele lugar. Era um lugar de grande evidência, porque a arca estava voltando para Jerusalém. Só que aquele que foi, a pessoa que foi buscar a arca, ele não estava preocupado com nenhuma honraria que tivesse ali para ele. Ele estava preocupado sim, de trazer a presença de Deus. Essa era a preocupação de Davi desde o começo. Desde o dia que ele começou a reinar e que ele disse: eu vou trazer a arca para Jerusalém. A expectativa do coração de Davi era: eu vou adorar a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou trazer a presença de volta para Israel. Eu não posso reinar e deixar a arca fora de Jerusalém. E quando os portões se abrem e começa aquele cortejo maravilhoso, cavalos, a arca segurada, os bois segurando a carroça, segurando a arca, levando a arca na frente. E Davi ia atrás, naquela cerimônia. E o sol batendo ali naquela arca, reluzente como ouro. E aquela atmosfera ali, aquela presença de Deus ali era algo impactante. Mas mesmo assim, com toda aquela glória, com toda aquela presença, Micael estava na janela, observando o que ia acontecer. Tem muitas pessoas que mesmo debaixo de uma nuvem de glória, elas não passam de meros assistentes. Elas ficam ali, ela vê a glória, mas ela não se envolve com a glória. Ela vê a glória, mas ela não quer a glória. Ela está ali, mas ela está observando. Ela está ali, mas ela está vendo a roupa que alguém veio. Ela está ali, mas ela está vendo o carro que alguém chegou. Ela está ali, mas ela está reparando o que está acontecendo, mesmo no meio da glória. Micael estava assim, olhando o que estava acontecendo e vendo se a glória voltaria para ela. Afinal, foi ela que organizou. Afinal, ela era esposa do homem que foi buscar aquela glória para Israel. E eu posso imaginar as crianças cantando. O povo estava alvoroçado, o povo estava feliz, o povo estava cantando, o povo estava aplaudindo. E quando se abriu os portões de Jerusalém e que a arca entrou, havia um protocolo, havia uma maneira de fazer isso. Que maneira era essa? A bandeira do inimigo, a bandeira do Deus com D minúsculo, Dagon, que é uma espécie de entidade, meio primo da sereia. Ele é meio primo de Iemanjá, porque ele é meio homem, meio peixe. E várias vezes, quando a arca estava ali, ele amanheceu de cabeça para baixo, tombado diante da arca. Amanheceu tombado diante da arca. E este retrato desse Deus, meio homem, meio peixe, ele estava numa bandeira abaixo, numa bandeira que não era estiada, mas para que todos vissem que ele foi derrotado, para que todos vissem que aquele rei foi subjugado. Mas bem acima daquela bandeira
tinha a bandeira do Deus de Israel. Tinha a bandeira do Deus de Israel à frente, estiada no alto, dizendo que Deus venceu mais uma vez, que a nação israelita mais uma vez estava de volta com a sua arca, e a bandeira do inimigo abaixo, a bandeira do inimigo abaixo, assim como aconteceu na nossa vida. A bandeira da prostituição ficou lá embaixo, a bandeira dos demônios ficou lá embaixo, a bandeira da idolatria ficou lá embaixo, e hoje o vento que sopra é o vento do Espírito, o vento que sopra é o vento que diz que há uma bandeira estiada, e esta bandeira é a bandeira da vitória, é a bandeira do povo de Israel, é a bandeira que diz que o rei está de volta. E iam a carroça com os bois, a arca em cima, as bandeiras, os valentes de Davi, e tudo numa cadência. Foi organizado por Mical, ali numa cadência cheia de protocolo, numa cadência que era como devia realmente ser feito. Mas na medida que o sol foi batendo na arca, na medida que a presença de Deus foi invadindo aquele lugar, na medida que Davi andava, e na medida que a arca andava, e quando a arca ia entrando, e que a glória ia descendo, a arca entrando em Jerusalém, e a glória de Deus descendo de novo sobre aquela nação, e quando isso ia acontecendo, o sol batendo, e as luzes, e dentro na tampa da arca, uma luz dizendo: acabaram-se as trevas, porque a arca voltou. A presença de Deus, ela destrói toda a treva. Se você não está conseguindo dissipar alguma treva na sua vida, o que eu digo para você nessa noite é que a presença de Deus, ela dissipa toda a treva. Ah, pastora, mas é muito difícil. É uma situação de droga, é uma situação de prostituição, é uma situação terrível, é maldição de família. Eu digo para você que a glória de Deus, a luz de Deus, ela dissipa toda a treva. E a arca, ela ia resplandecer. Só que Davi, quando Davi começou a ver o povo dando glória a Deus, o povo sentindo a presença de Deus, e ele entrando em Jerusalém, a emoção de ver os portões abertos e a arca entrando dentro de Jerusalém, ele começou a se alegrar, mas de uma tal forma, ele começou a se alegrar de uma tal forma que ele fez ali aquela reverência. Os judeus fazem, mão esquerda para trás, e ele simplesmente se colocou de frente à arca, e ele reverenciou a arca. O rei estava ali dizendo: aqui não há outro rei senão o Senhor. Aquele rei estava dizendo: eu me curvo diante da tua autoridade, diante do teu poder, eu me curvo diante da tua glória, eu me curvo, eu digo que só tu és Deus, que só tu és Senhor. A mão esquerda para trás, como os judeus dançam. Vocês já viram os judeus dançando? Eles dançam assim, e eles bailam. E Davi começou a bailar para lá e para cá, e a arca andando, e ele já não estava nem lembrando que era rei mais. Ele só se lembrava que ele trouxe a presença de Deus para Jerusalém. Ele só se lembrava que o rei estava de volta. Ele só se lembrava que a glória estava de volta em Jerusalém. A glória está de volta na sua casa, a glória está de volta na sua vida. Aleluia. E Davi reverenciando a arca, e ele se inclinava diante da presença de Deus, e ele foi se inclinando, e ele foi se inclinando, e ele foi descendo, e ele foi bailando, até que o Espírito tomou Davi de uma tal forma que ele não conseguia mais bailar, que ele não queria mais aquela roupa de rei dentro dele. Ele tirou a roupa de rei, jogou a roupa de rei para lá. Era isso que ele tinha.
que muitas das vezes nós não entendemos o que é que Deus tem com ele, é porque diante de Deus ele tirou a roupa de rei. Muitos não conseguem tirar o diploma diante de Deus, não conseguem. Ah, porque eu fiz 3 faculdades. Ah, e essa história de evangelho não consegue. Tem gente que não consegue tirar o título diante de Deus. Eu sou empresário, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou cientista. Não consegue tirar o título. Não consegue tirar o eu, não consegue tirar aquilo que ele acha, não consegue tirar o orgulho, não consegue tirar, eu tenho dinheiro, fui eu que consegui, foi o meu braço que conseguiu, foi este carro, o meu carro, eu comprei um carro mais novo, eu comprei uma casa mais nova, e ali está o orgulho dele, e ali está a reverência dele. Ele se curva diante do carro, ele se curva diante da casa, ele se curva diante do título, ele se curva diante dos deuses deste mundo, mas eles não se curvam diante de Deus. Primeira coisa que ele fez, ele se curvou diante da arca, jogou a roupa de rei para um lado e ficou só com uma estola sacerdotal. Meu Deus, ele disse: Senhor, mais vale para mim ser sacerdote do que ser rei. Porque como sacerdote eu ouço a sua voz. Porque como sacerdote eu ouço você falar baixinho no meu ouvido. Porque como sacerdote eu choro na minha cama e tu vem me visitar. Porque como sacerdote tu julga a minha causa, toma a minha dor, abate os meus inimigos, refrigera a minha alma. Por isso que o Salmo diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Oh, querido, joga o óleo sobre a minha cabeça na presença dos meus inimigos. Joga o óleo sobre a cabeça na presença dos inimigos, na presença do pecado, na presença do mundo, na presença daqueles que te apontam. Ele derrama um óleo sobre a sua cabeça, e óleo sobre a cabeça de alguns vão ser derramada para o ministério nesse lugar. Aleluia. Há uma unção fresca de óleo neste lugar, e eu já estou vendo os céus se abrindo para ser derramado uma unção sacerdotal na vida de muitos neste lugar. Está vindo uma unção sobrenatural sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, sobre o casamento falido, sobre o casamento falido. E eu quero dizer para você, querido, que não negocie esta chamada. Não negocie essa chamada por nada, nem pelo pecado que você não consegue deixar. Existe um óleo para ser derramado na sua cabeça na presença do seu pecado. Um óleo para ser derramado na presença do pecado, mas para dizer que ele não te domina mais, que você não faz mais. Eu conheci um pastor que servia os demônios. Ele teve a cabeça rapada e ele fez todo aquele ritual satânico. E ele tinha uma entidade que eles diziam que era a entidade que era dona da cabeça. Mas no dia que ele aceitou Jesus e começou a caminhar, e Deus foi libertando. E no dia que ele foi ordenado pastor, uma mulher lá atrás se manifestou. E quando ela se manifestou, ela veio até a frente. E os irmãos tentaram pegar para não estragar a cerimônia de consagração, pastor. Não conseguiram, porque ela foi mais rápida. Sabe o que aconteceu? Ela chegou diante daquele homem que estava sendo consagrado pastor, e ela se curvou, e ela disse: eu sou a entidade tal. Deu um nome. Mas ela teve que ficar amarrada no canto, dizendo que perdeu.
ela se rendeu diante do Deus que estava consagrando aquele homem a pastor naquela noite. E todos viram aquela mulher falar que ela estava ali representando a entidade tal, mas que naquela noite ela estava ali para se prostrar. Naquela noite ela estava ali para se prostrar. Ela estava ali para se prostrar diante do Deus que tudo pode, que tudo é, que tudo faz. Então, querido, um óleo para ser derramado. Olha, eu não aceito desviado, não. Deus te selou. Eu não aceito que você deixe o evangelho, porque você está selado por Deus. E existe, querido, uma vitória para você na presença dos seus inimigos. Sabe quando Davi diz assim: unja a minha cabeça com óleo na presença dos meus inimigos? A gente só pensa o seguinte: Deus vai me dar vitória sobre os meus inimigos. É isso ou não é? Sim ou não? A gente só pensa isso. Derrama o óleo na presença dos meus inimigos. Mas o que Deus colocou no meu coração nessa ministração é que presença de inimigo, querido, é a presença do seu pecado. É a presença daquilo que você fazia e você não vai fazer mais. Querida, é a vergonha do diabo e do inferno. É a vergonha de Satanás, porque ele te levava a uma vida miserável, a uma vida de prostituição, a uma vida de pecado, a uma vida sem moral, a uma vida sem decência, a uma vida que você tem vergonha de ter. Mas um dia um óleo vai ser derramado sobre a sua cabeça, na presença dos seus inimigos. E o maior inimigo do homem não é o vizinho que fala mal. O maior inimigo do homem não é a prima que te odeia e que faz macumba para você. O maior inimigo do homem é o pecado. Aleluia. Unja a minha cabeça. Deus unja a sua cabeça nessa noite, na presença daquele pecado desgraçado que você não consegue deixar. Unja a minha cabeça com óleo. E olha, logo depois o que acontece? O meu cálice transborda. Porque depois que você deixa o pecado, você é cheio do Espírito Santo. Pode aplaudir o Senhor, querido. Aplauda mesmo. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos. Ele guia mansamente a águas tranquilas. Ele tem um óleo para derramar na sua cabeça diante da sua humilhação, diante daqueles que te julgam, diante da família que não acredita, diante daqueles que te humilham, da família que não acredita, dos amigos que dizem que nunca vai acontecer. Querido, é diante deles que Deus tem um óleo para derramar na sua cabeça. Meu Deus, como tu és bom. Como tu és bom. E ali naquela cerimônia, quem choravam eram os velhos. As crianças cantavam, os jovens adoravam, mas os velhos choravam. Porque os velhos, tinha criança ali, querido, que já nasceu sem a arca, já nasceram sem a presença de Deus. Nasceram em Jerusalém, mas a arca não estava ali. Mas até para essas crianças que nasceram em Jerusalém sem a presença da arca, ela está simbolizando os jovens que nasceram em famílias sem Deus, em famílias destruídas, em famílias sem a arca. A esperança para você que veio para Jerusalém e a arca já tinha sido tomada, porque um dia ela voltou para a cidade. Um dia Davi trouxe através do Espírito Santo esta arca. Então nós que nascemos num lar, hoje não conhecemos Jesus, nós vamos ver esta arca entrar na nossa casa. Mas os velhos, eles lembraram.
Os velhos sabiam a importância que tinha aquilo, gente. Quando eles viram o sol batendo sobre a arca, quando eles viram o portão daquela cidade aberta para receber o Rei da Glória, eles choravam, como quem diz assim: meu Deus, eu não acredito no que eu estou vendo. É isso mesmo, é a arca que está de volta para esta cidade, para esta nação. E eles choravam porque os velhos sabiam a importância daquilo que estava acontecendo ali. Muitos que estavam ali não sabiam a importância, o que significava a arca ter voltado para Jerusalém. Mas os velhos sabiam. Enquanto eles choravam, Davi dançava. Davi dançava e bailava diante daquela presença, diante daquela vitória, diante daquela conquista. Ele dançava e adorava a Deus. E eu acredito que os valentes dele disseram: meu Deus, o rei ficou louco. Será que o rei enlouqueceu? Ele está dançando. Ele tirou a roupa de rei. Ele jogou a coroa para o lado. Ele está ali como quem está se rasgando para dizer: Senhor, Tu és tudo na minha vida. Senhor, eu te trouxe para a minha vida novamente. Eu te trouxe para a minha nação novamente. Eu te trouxe para um lugar onde eu governo. Eu te trouxe para tudo que significa na minha vida. Tudo que tem significado na minha vida tem que ter a presença de Deus. E eu te louvo pela Tua presença. E ali ele ia cantando, e ali ele ia cantando, e ali ele ia adorando a Deus. Mas Mical estava numa janela. Janela fala daqueles que só veem a banda passar. Janela fala daqueles que não se envolvem, daqueles que ouvem, mas não se arrependem, daqueles que têm uma promessa, mas não querem sair para realmente se envolver com a promessa. A janela fala do crente que só assiste. E quando nós só assistimos, querido, nós só vemos os defeitos. Quando nós só assistimos, nós só vemos o que está errado. O levita que errou, a pastora que não pregou direito, o irmão que passou e não falou, a irmã que hoje você achou que não te olhou direito, porque você está na janela. Saia da janela, porque janela é lugar de perigo, porque janela é lugar, querido, de perdição, porque janela é lugar de ficar estéril. Porque Mical ficou estéril. Ela nunca teve filho, porque ela estava preocupada com o que Davi estava fazendo. Ela estava preocupada. Quando ela encontrou Davi, ela disse: mas você, um rei, se desnudando aí na frente do povo, igual um maluco, adorando. É por isso que eu quero dizer para você também: nunca critique a irmã que pula, que roda. Aleluia! Porque, querido, a maior blasfêmia é contra o Espírito Santo de Deus. E se alguém fez um movimento e você não entendeu, fica de boca fechada. Aleluia! Porque blasfêmia é você dizer que não é de Deus aquilo que é. Então, na dúvida, se você não sabe o que é que foi aquilo, fica calado. Não fica falando para todo mundo, não. Que aquilo não é de Deus, que é isso, que é aquilo. Fica quieto. Você não sabe, não tem certeza do que é, então fica calado. E ela falou: você está igual um louco. Jogou a coroa para lá, para um lado, jogou a roupa para o outro. É como muitas pessoas dizem que coloca agora todo dia na igreja, dando dinheiro para pastor, todo dia na igreja agora, limpando, fazendo culto. São as Mical, mas Mical, que ele tem um perigo terrível, porque você pode ficar estéril e nunca você ter filho. Não ter filho significa não ter alegria, não ter paz, não ter prosperidade, não ter descendência. Quanto mais naquela época em Israel, ter filhos era a única função da mulher, e ela ficou estéril, ela foi castigada. E Davi falou assim para ela: rapaz, o que você tem? Você está com inveja? Porque Deus fez comigo o que não fez com teu pai. Porque a presença de Deus que o Espírito Santo me fez trazer para Israel, seu pai nunca trouxe. Seu pai era um desobediente. Seu pai foi destituído do reino.
Davi falou para ele: você está falando que você está com inveja, porque Deus escolheu a mim, não escolheu teu pai. Oh Deus! Muitos falam que você está na igreja, que você está seguindo agora os caminhos do Senhor, mas é por inveja, como eu já preguei aqui, porque para onde ele vai, ele quer te levar também. Ele fala de você, porque ele não consegue ser igual a você e ter a bênção que você tem. É Mical, com inveja, porque o que Deus deu para Davi, não deu para o seu pai. Só que naquele momento ali, que eles estavam com toda aquela festa, aconteceu uma coisa extraordinária. Tinha um adolescente, um menino, como um adolescente desse que está aqui na igreja, chamado Asaf. E Asaf era levita, Asaf era separado, Asaf era um menino de Deus, Asaf tinha uma intimidade com Deus. E Asaf, vendo aquele movimento de adoração, vendo aquela glória voltando para Jerusalém, Asaf começou a ter o seu coração impulsionado por Deus. Ele não queria mais ficar só assistindo. Eu quero falar para você que tomou uma decisão nessa noite, de não ser só ouvinte da palavra de Deus. Você que quer fazer como Davi fez, se restaurar a comunhão em Jerusalém. Jerusalém é você. Restaurar o seu pacto com o Senhor, a sua aliança com o Senhor, trazer a arca para a sua vida, trazer a arca para o seu casamento, para os seus negócios, para a sua saúde. Ministério de louvor, pode vir. E a glória de Deus estava naquele lugar. Você pode ficar de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. E o reinado de Davi foi com a presença dessa arca e com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou te dar o momento agora do louvor para você meditar, para você restaurar essa arca dentro de você, para você meditar naquilo que você pode fazer dentro da casa do Senhor. Chegou uma hora que Asaf, vendo aquela movimentação ali, de Davi dançando, dos anciões chorando, dos símbolos sonoros tocando, os sacerdotes tocando a trombeta, a harpa sendo tocada, saltério sendo tocado, tamborim sendo tocado. A festa estava instalada em Jerusalém. A festa estava instalada em Jerusalém. Por quê? Porque o rei está voltando. E Asaf viu aquilo ali e disse: eu não vou ficar de fora não. Asaf, levitas, porque ele era levita, cantava como ninguém, adorava como ninguém. Asaf, sim, se eu tivesse outro filho, ou se eu adotasse uma criança, ele se chamaria Asaf, porque Asaf foi um adolescente excepcional. Você sabe o que foi que ele fez? Quando o fogo estava queimando ali naquele lugar, você sabe o que foi que ele fez? Quando a arca foi entrando em Jerusalém, e no bailado de Davi, e no bailado dos homens que foram com eles, eram homens truculentos, eram homens, queridos, que nem a cidade queria ver. Você está pensando que os valentes de Davi eram educados?
Os valentes de Davi eram homens sanguinários, homens que vieram do mundo, homens que vieram das piores práticas, mas Davi resgatou através do Espírito Santo de Deus. Davi resgatou os 300 e Davi fez daqueles homens valentes do Senhor. Quando Davi chegava com aqueles valentes, nada ficava de pé. Quando Davi chegava com aqueles homens, o arraial do inimigo tinha que ser destruído. O arraial do inimigo pegava fogo, a espada era cravada na mão e não largava de jeito nenhum. E até eles estavam naquele bailado, e a glória, e os querubins, e os serafins ali entrando em Jerusalém. Afinal, a santidade estava sendo restaurada. Antes da arca chegar ali, o povo não queria mais adorar. Antes da arca chegar ali, o povo tinha se esquecido de Deus. O povo tinha se apostatado da fé. Mas enfim chegou ali em Jerusalém de volta a arca da aliança. Chegou de volta, querido, para a sua vida a presença de Deus. Se você se desviou, se você pecou, se você simplesmente deixou os caminhos do Senhor, eu quero dizer que está voltando para a sua vida, está voltando para o seu arraial. Davi e os valentes, Davi e os valentes, Davi e os valentes estão voltando para a sua vida. E não há inferno, não há demônio, não há pecado, não há. Pastora, você não sabe o que eu fiz. Pastora, você não sabe aonde eu me meti. Eu me meti num pecado que é terrível. Eu me meti num pecado que é horrível. Mas eu quero dizer para você, diante desse poder, diante desta arca, não há nada que fique de pé. O inferno tem que cair. O inferno tem que cair diante deste poder. É a arca que está de volta. É a comunhão que está de volta. É o perdão que está de volta. O perdão de Deus está de volta nesta noite. E eu quero te convidar. Preste atenção. Eu quero te convidar, homem de Deus, mulher de Deus, quem ainda não tomou uma decisão, quem ainda não pertence aos grupos chamados de grupos de Deus, eu quero te fazer uma proposta essa noite. Você está me ouvindo bem? Está dando para ouvir bem? Levanta assim a mão, se está ouvindo. Está ouvindo? Então, eu quero fazer uma proposta. Asaf, quando ele viu aquela glória, ele não ficou só olhando, não. Ele disse: eu vou dar um jeito de entrar aí dentro dessa dança. Ele disse: eu não vou ficar aqui não. Tá aqui, ó. A dança tá aqui. Davi e os valentes, os levitas, os tocadores, os tangedores de instrumento, estavam todos ali. A arca seguia. Vem comigo. Os levitas, a arca, os sacerdotes, a trombeta, o saltério, a harpa, os tamborins, as trombetas, o saltério, a harpa, o tamborim, a arca, os levitas, Davi dançando, os valentes dançando, Davi já enlouquecido, chapado já, como diz Luiz Hermínio, Davi chapado, doido ali naquele meio. A coroa já tinha ido para um lado, a coroa já tinha zunido para um lado, a roupa de rei já tinha ido para o outro. Ele só estava ali com a estola sacerdotal, que era uma roupa simples, que só tinha um buraco para enfiar a cabeça. Era uma roupa de humilhação. E tudo isso porque tinha a presença de Deus de volta em Jerusalém. Se até hoje você esteve sem a presença, eu digo através do Espírito Santo de Deus, que você recebe a presença hoje. Você recebe hoje a presença. Você recebe hoje o impacto da presença. Você recebe hoje o impacto da santidade. E volto a dizer, Davi bailando,
os 300 bailando, e o povo gritando, e as crianças chorando, e os velhos se derramando, e Asaf olhando. Eu não vou ficar aqui só olhando não, eu sou levita, eu quero entrar, eu quero ficar no meio, tem uma brecha aqui, eu vou entrar. Querido, sabe o que foi que ele fez? Ele deu um jeito de furar aquele cerco. Ele furou o cerco. Asaf furou o cerco. E ele simplesmente tocou em Davi. Sabe o que aconteceu? Davi bailando, a harpa tocando, saltério tocando, trombeta tocando, o povo adorando. Mas Asaf disse: eu vou tocar, eu vou entrar no meio dessa roda, eu não vou ficar de fora não. E Asaf tocou em Davi, e a Bíblia diz que ele recebeu uma unção. Ele recebeu uma unção de levita tão extraordinária. Ele recebeu uma unção que mudou a vida dele. Ele mudou a história do ministério de Asaf. A partir dali, se ele tinha excelência, ele ficou mais do que excelente, porque ele recebeu de Davi. Recebe a unção de Davi. Recebe a unção de Davi. Recebe a unção de Davi para guerrear, para lutar as guerras do Senhor, para lutar as guerras da sua casa. Mas canta a chubina, se a sarabaxeira canta lá. Fale em línguas, querido. Se você fala em línguas, fale em língua nessa noite, para você receber a unção que Asaf recebeu. Asaf entrou, ele quebrou o protocolo, ele entrou onde ele não podia entrar, ele foi até onde ele não podia ir. Existia uma barreira que não deixava Asaf passar. Existe uma barreira na sua vida, ela sai hoje com a sua adoração. Existe uma barreira na sua vida, aracanto e machere canta na manai. Ela sai hoje. Hoje você é Asaf. Hoje você entra na roda dos levitas. Hoje você entra na roda dos levitas. Hoje você toca em Davi e você recebe a unção sacerdotal. Você recebe a unção que vai fazer você ganhar as guerras. Asaf e a roda dos levitas, aquele que quebrou o cerco, aquele que não ficou só vendo, aquele que disse: não, eu não vou olhar não, eu vou participar, eu vou entrar nessa roda de levita, eu vou entrar nessa roda de adoradores, eu vou tocar na unção de Davi, e eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aramandaras, decanta choverai, arabanda chebe, arabanda chore cantarai. De Davi, recante, recebe aí, recanta na banai. Oh, aleluia. Baila, dança Davi.
dança. Dança, Davi, dança. Dança como Davi aí. Baila, porque a arca está entrando na sua casa. A arca está entrando na sua vida particular. Oh, nos seus negócios, na sua finança. É hora de dançar. Olha só como ele faz. Recebe a unção da guerra. Recebe, Rabamaracho. Levita, laquede, canto, imana. Recebe. Arachou de aqui. Rabamaracho, canta, Ramachou. Recebe. 1, 2, 3. Vamos fazer o gesto. Vamos fazer o gesto que Davi fez diante da presença. Mão esquerda para trás. Você pode fazer esse gesto. Eu vou contar até 3. Logo assim que nós fizermos os gestos, o grupo volta a cantar glória. Mão esquerda para trás. Chorecanta, Ramanai. Há uma unção de guerra nesse lugar. Há uma unção de conquista nesse lugar. E canto, Imanai. Criança, jovem, adulto, mão esquerda para trás, la chorecanta. Vamos fazer o gesto que Davi fez diante da presença de Deus. 1, 2, 3. E Davi fez isso. Recanto e manachebe recantara. Aleluia!